Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar com Hartley Charlton, lá na Mac Rumors, falando dessa tensão entre a Apple e a União Europeia. Pois é, parece que a Apple tá numa corrida contra o relógio, sabe? Eles têm até 26 de junho para negociar sobre a Lei dos Mercados Digitais, a DMA. Para evitar aquelas multas pesadas, né? Exatamente. A ideia é, evitar ou pelo menos adiar multas que podem passar de 50 milhões de dólares por dia. Isso por não seguir as regras, principalmente da App Store. E o ponto principal ainda é aquela regra que proíbe direcionar o usuário para pagar fora da Apple, né? A anti-steering, que já custou 500 milhões de euros para eles. Isso mesmo. A expectativa é que a Apple tenha que flexibilizar essa regra e talvez até mexer na Core Technology Fee, a CTF. Aquela taxa por instalação fora da App Store que deu o que falar. Essa mesma, super controversa. Assim, uma queda de braço séria com impacto grande no modelo de negócios dos aplicativos, né? Com certeza. E falando em Apple, mas agora de hardware, o Joe Rossignol na Mac Rumors tá falando daquele iPhone todo tela. Parece que não vai ser de uma vez só. Não. Vai ser em etapas, pelo jeito. O Mark Gurman, da Bloomberg, ele aposta que a Dynamic Island, aquele recorte lá em cima, vai diminuir no ano que vem. E aí, em 2026, o iPhone 18 Pro talvez já venha com o Face ID embaixo da tela. Aí ficaria só um furinho para a câmera frontal mesmo. E o modelo 100% tela sem nada aparecendo. Totalmente liso. Esse sonho de consumo, né? Esse aí parece que fica para 2027. Seria no aniversário de 20 anos do iPhone. Uau! A câmera e o Face ID ficariam totalmente invisíveis, embaixo do display. Seria tipo assim, o ápice da imersão que começou lá com o Note do iPhone X e passou pela Dynamic Island. Entendi. Agora, pulando do iPhone para o iPad. O Fernando Silva, lá do 9to5 Mac, analisou o iPadOS 26. Ele elogiou, mas apontou 5 coisas que ainda faltam em comparação com o Mac. Apesar de ter melhorado, né? Ainda faltam umas ferramentas que são essenciais para muita gente. Primeiro, ele aponta a falta de um terminal nativo e de ferramentas de programação tipo Xcode. Isso limita bastante para quem desenvolve, né? Sim, com certeza. E a segunda falta? Continua sem suporte para múltiplos usuários, o que é bem básico no macOS e muito estranho num aparelho que, direto é compartilhado em casa ou no trabalho. Verdade. Qual a terceira? O suporte para monitor externo ainda é só uma tela por vez e não tem o modo clamshell, sabe? Aquele de usar o iPad fechado só com o monitor externo como se fosse um notebook. Ah, sei. Limita a versatilidade. Exato. Quarto ponto. Pouca customização para periféricos, tipo mouse e teclado de outras marcas. E o quinto é o gerenciamento de áudio. Como assim? No iPadOS, você não consegue tocar áudio de 2 fontes ao mesmo tempo. Diferente do macOS, que deixa você ouvir música e um vídeo ao mesmo tempo, por exemplo. Entendi. Parece que o software ainda segura um pouco o potencial do hardware do iPad, para alguns usos mais avançados, né? Bom, mudando de fabricante, Marcos Mendes, no 9to5, trouxe uma novidade sobre a OpenAI e o Jony Ive. Pois é, aquela parceria bilionária para criar hardware de IA continua firme, mas eles tiveram um probleminha de marca registrada. A OpenAI teve que tirar as menções à marca EO. EO? Por quê? Porque apareceu uma startup de aparelhos auditivos chamada IO, IYO, que entrou com um processo alegando que a marca já era deles. Aí veio uma ordem judicial. Que coisa! Mas o projeto em si continua, o desenvolvimento do hardware. Sim, o acordo de 6,5 bilhões de dólares para desenvolver o aparelho de IA continua valendo. Só o nome IO que ficou suspenso por enquanto. Entendi. Os dois lados, OpenAI e a empresa do Ive, dizem que vão brigar contra o processo. Mas por agora, o nome está fora de jogo. Resta saber como vão chamar esse dispositivo no futuro. Curioso. Agora, uma notícia que deu o que falar, lá do Slashdot, uma foto que parece ser a primeira do Linus Torvalds e do Bill Gates juntos. Olha só. Uma imagem que muita gente achou que nunca ia ver, né? Os pais do Linux e do Windows. Exato. Eles foram fotografados no jantar organizado pelo Mark Russinovich, que é CTO do Azure na Microsoft.
E detalhe, o Dave Cutler, o cara por trás do Windows NT, também estava lá. Que encontro! Íconos de mundos que por muito tempo foram vistos como opostos na tecnologia. É muito simbólico, né? Ver esses pioneiros com filosofias tão diferentes sobre software ali reunidos. Quase o fim de uma era de rivalidade, talvez. Com certeza, um registro histórico. O Russinovich até brincou na postagem que nenhuma decisão importante sobre kernels foi tomada, mas a foto em si já é um marco. Fala muito sobre como a indústria mudou. Verdade. Saindo desses gigantes do software e voltando para o hardware, agora no mundo Android. O Android Authority está falando sobre vazamentos do OnePlus 15. Sim, um leaker conhecido, o Digital Chat Station, soltou umas informações que chamam a atenção. Ele sugere uma bateria, assim, gigante. 7.000 mAh ou até mais. 7.000? Nossa! Bem maior que a concorrência direta, tipo o Galaxy S25 Ultra, né? Bem maior que quase o dobro de outros aparelhos. Além dessa bateria monstra, ele fala de outras coisas também. O que mais? Uma câmera periscópica multifold, que o nome sugere um zoom óptico mais avançado, talvez mais versátil. Uma cor chamada Super Black, tipo ultra preta, que absorve quase toda a luz. Interessante. E também botões laterais customizáveis e, claro, o chip mais novo, o Snapdragon 8 Elite. Parece um upgrade bem significativo em relação ao OnePlus 13, né? Com certeza. Agora vamos para um assunto mais sério. Segurança. Brandon Villarolo, no The Register, traz uma notícia preocupante. Temos o caso do Joseph Daniel Schmid. Ele é um ex-sargento do Exército dos Estados Unidos e ele admitiu ter tentado vender segredos militares para a China. Nossa, e ele tinha acesso a informações sensíveis? Sim, ele usou a credencial de segurança máxima que ele tinha para roubar dados classificados. O problema é que a tentativa de espionagem parece ter sido bem amadora. Como assim amadora? Olha, aparentemente, ele entrou em contato com o governo chinês usando endereços de e-mail registrados no nome dele mesmo. E pior, fez buscas no Google sobre como evitar extradição e sobre espionagem. Não acredito. Facilitou bastante o trabalho da investigação, imagino. Pois é. Agora ele se declarou culpado e pode pegar até 10 anos de prisão. Uma história complicada. Complicada mesmo. Agora, do militar para o espaço. Literalmente. Nicolas Oliveira, lá no Tecmundo, explica o que é uma singularidade na física. Singularidades. É um conceito fascinante e complexo. São basicamente pontos no espaço-tempo onde as leis da física que a gente conhece, tipo a relatividade geral de Einstein, simplesmente quebram. Quebram como? A teoria prevê que nesses pontos a densidade da matéria ou a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas. Os exemplos mais famosos são o centro exato de um buraco negro e o momento inicial do Big Bang. Mas essas singularidades existem de verdade ou são só um problema da teoria? Essa é a grande questão. Muitos físicos acreditam que elas são um sinal de que a relatividade geral está incompleta, sabe? Porque ela não leva em conta a mecânica quântica. Entendi. O Penrose e o Hawking provaram matematicamente que, sob certas condições dentro da relatividade geral, as singularidades são inevitáveis. Mas a busca agora é por uma teoria de gravidade quântica, que consiga unir as duas grandes teorias e descrever esses pontos extremos sem esses infinitos problemáticos. Faz sentido. Trazendo a tecnologia mais para a nossa realidade aqui no Brasil, o Thiago Torrent, no Altilt, fez uma análise do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. Sim, e ele levanta um ponto bem interessante. Ele critica que o plano talvez não faça uma distinção clara entre linguagem, que é a nossa capacidade biológica de comunicação, e língua, que é o produto cultural como o português brasileiro. E por que essa distinção seria importante para a IA? Porque ele argumenta que treinar os grandes modelos de linguagem, os LLMs, para o nosso português exige um trabalho cuidadoso de curadoria humana, feito por especialistas. Para evitar o que exatamente? Dependência de modelos de fora. Exato. Para evitar depender demais de tecnologia estrangeira e, principalmente, para não importar automaticamente os vieses culturais que vêm embutidos nos dados de treinamento de outros idiomas, como o inglês. Entendi. A ideia é envolver linguistas no processo para garantir que a IA desenvolvida aqui reflita a diversidade cultural do Brasil e seja usada de forma ética e responsável. É uma preocupação válida, né? Sem dúvida.
E para a gente fechar o nosso giro de notícias, uma iniciativa de saúde pública lá na Inglaterra, que a Bruna Baroni reportou no Olhar Digital. Sim, uma notícia bem impactante. O governo britânico vai investir pesado, 650 milhões de libras, num projeto enorme, sequenciar o genoma completo de todos os bebês que nascerem na Inglaterra. Todos os bebês. Uau, com que objetivo? O objetivo é melhorar muito o rastreio e a prevenção de doenças genéticas. Ir muito além do que o atual teste do pezinho consegue detectar, que hoje cobre umas 9 condições. E como isso vai funcionar na prática? Eles fizeram um estudo piloto com 100 mil bebês. Vão usar amostras de sangue do cordão umbilical para fazer o sequenciamento genético. Com isso, eles esperam identificar variantes genéticas ligadas a mais de 200 doenças raras que se manifestam cedo na vida. E a vantagem seria? Permitir diagnósticos muito mais precoces e tratamentos personalizados desde o início da vida. Isso pode mudar completamente o futuro e a qualidade de vida de muitas crianças com essas condições. É um passo enorme na medicina preventiva. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!